Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não só está no Novo Testamento, como em todo o Antigo Testamento. Fala galera! Ailton aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio da nossa série Jornada Bíblica. E nesse episódio, meus irmãos, iremos falar de Eclesiastes, Cânticos de Salomão e Isaías. E em Eclesiastes, meus irmãos, nós temos uma reflexão inspirada na palavra de Deus sobre a vaidade, né? Eclesiastes ele pode ser bem resumido sobre a vaidade, né? Tudo é vaidade quando a gente não está trilhando com o Senhor, alinhado com os propósitos de Deus para as nossas vidas. É quando a gente tenta se desvencilhar, tenta trilhar nossas próprias escolhas, sem estar em oração, sem fazer o jejum, sem se conectar ao Pai. Tudo isso se torna vazio, tudo isso se torna vaidade. Aqui ele fala em Eclesiastes 6, há um mal que tenho visto debaixo do sol, que é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta. De tudo quanto a alma deseja, né? A alma da pessoa, né? Do Filho de Deus deseja, nada lhe falta. Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe o come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Porquanto debalde veio e em trevas se sai, e de trevas se cobre o seu nome. Ainda que viveste 2 vezes 1000 anos e não gozaste o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, ou seja, para a sua própria realização, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Aqui a gente tem uma reflexão muito forte sobre quando a gente está fora de Deus, fora da presença do Senhor, a gente busca coisas que acabam sendo vazias, porque a gente sempre está se alimentando, vamos colocar assim, né? Colocando para si, colocando para si, colocando para si, e sempre querendo mais, sempre querendo mais. Porque o caminho longe do Senhor, que não é o caminho, é a perdição. Porque o Senhor é o caminho. Então, estar sem o Senhor, você não está no caminho. Sensacional, eu adoro fazer essas reflexões. Logo, se não estamos no caminho, estamos na perdição. E se a gente se enche de perdição, é tudo vão, é tudo vaidade. Então, a gente vai estar ali buscando uma vida vazia, achando que há propósito, só que, na verdade, não há. Ainda em Eclesiastes 6, no versículo 9, melhor é a vista dos olhos do que vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Mais uma vez reforçando que quando a gente está longe da presença do Senhor, não entendemos o propósito das nossas vidas, que é a santidade, mas quando a gente não entende isso, a gente busca em coisas vazias, que acaba se tornando apenas vaidade, apenas alimentação do ego. A gente vive uma vida egocêntrica quando a gente está fora da presença de Deus. E na vida egocêntrica, nada nos satisfaz. Sempre vai ter algo a mais. Sempre você vai querer mais, mais, mais. Somar, multiplicar. E aí quando a gente se frustra, quando algo subtrai, quando algo divide, a gente se frustra. E já que a gente não estaríamos apoiados no Senhor, a gente perde a razão até de viver, porque os planos estão sendo frustrados. Os planos longe de Deus, né? Estão sendo frustrados. E aí você não sabe para onde ir. Mas uma vez que a gente busca a presença do Senhor e o propósito do Senhor nas nossas vidas, que está na santificação, mas para que a gente conheça isso, a gente precisa estar nas Escrituras, a gente precisa ler a palavra, porque a Bíblia ela é perfeita em si só, perfeita em si mesma. Os vários livros, as várias Escrituras, feitas por dezenas de homens inspirados por Deus, se complementam e se cruzam dezenas de milhares de vezes. A Escritura, ela por si só, ela é perfeita. Ela é infalível. Mas para que a gente tenha o discernimento das Escrituras, a gente precisa estar com o Espírito Santo dentro de nós. Sem o Espírito Santo, a gente vai pela mera razão. E aí
talvez caminhando pelo próprio ego, buscando uma razão e até competindo com outros, quem interpreta melhor as Escrituras. Quando, na verdade, o Espírito Santo é que alimenta isso em nós, para que a gente consiga, de fato, entender as Escrituras de Deus, a Palavra de Deus, nas palavras desses homens que as interpretaram inspirados pelo Senhor. Escreveram para geração após geração. Mas com o Espírito Santo em nós, a gente consegue entender a perfeição das Escrituras. A gente consegue entender a mensagem que Deus está passando para nós, que passou, que passa e que passará, porque Deus é o eterno. Mas para entender isso, a gente precisa do Espírito Santo queimando em nossos corações. E após Eclesiastes, meus irmãos, temos o livro de Cânticos de Salomão, um livro que me deixou muito feliz, porque é um livro que prova que Deus ama o relacionamento de um casal, de um homem e uma mulher, honrando a Deus em primeiro lugar. Deus, ele é o perfeito criador do universo. Ele também criou o romance entre o casal. Ele ama o amor porque ele é o amor. Então peguei para vocês aqui um trecho de Cânticos 2, versículo 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Aí você vê o romance, né, entre a moça e o seu esposo, que aí no caso seria Salomão, né? Cânticos de Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, escreve esse livro inspirado por Deus para mostrar à humanidade o quão Deus se agrada de um relacionamento romântico e amoroso entre um casal. Versículo 10 diz: o meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Então aí você vê sendo reforçado o relacionamento romântico entre um homem e uma mulher. Porque no início da história, Deus criou Adão e criou Eva, para que um complementasse o outro, um ajudasse o outro na jornada, né, aqui na Terra, a jornada humana. Cânticos 6, versículo 1. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? Versículo 3 desse mesmo capítulo. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército de bandeiras. Então você vê aí o homem enaltecendo a mulher e a mulher enaltecendo o homem. Os dois juntos trilhando em amor um relacionamento de casal perante o nosso Senhor Jesus Cristo, perante Deus, um relacionamento que o agrada. E Cânticos de Salomão é isso, é um livro romântico, até um tanto quanto erótico, mas tudo para a honra e glória do nosso Senhor, do jeito que o nosso Senhor se agrada de um relacionamento. Isso me leva a refletir até sobre o livro de Jó, que eu também li recentemente. Você vê que ele realmente perde tudo menos a sua esposa. Porque quando um homem casa com uma mulher, nós nos tornamos um perante Deus. Nós nos tornamos um. E é muito bonito ver a poesia, né? É muito poético, é muito bonito, é muito belo, artístico pra caramba, o livro de Cânticos de Salomão, que reforça que é importante, faz parte da vida, o casamento, né? O relacionamento romântico entre homem e mulher. Faz parte da vida e Deus se agrada disso. Então, que consigamos trilhar nesse caminho e realizar a vontade de Deus nas nossas vidas. E depois a gente tem o livro do grande profeta Isaías, que já fala da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E não só isso, meus irmãos, como no final do livro de Isaías, a gente tem textos até apocalípticos, que falam sobre a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Em Isaías já se falava nisso,
Coisas que a gente vê no último livro da Bíblia, já escrito por João, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Apocalipse. Fala sobre o novo céu, a nova terra, a volta do nosso Senhor, a batalha final contra a força das trevas, as forças das trevas. E Isaías já falava disso. Isso é que eu acho sensacional, poxa. Isso eu acho sensacional. Porque a Bíblia inteira fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só o Novo Testamento. O Velho também. E isso me deixa muito massa, porque, caramba, é muito perfeito. A Bíblia é Deus, entende? É Deus falando com a gente. Isaías 4, versículo 2. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então a gente vê a glória do nosso Senhor protegendo seus escolhidos, protegendo o seu povo. Meu irmão, se você está aqui nesse vídeo e ainda não aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como o caminho, a verdade e a vida, a quem você deve tirar a sua vida e colocar a vida dele em você, viver em Cristo, viver para Cristo, se tornar nova criatura, entender que ele é o Alfa e o Ômega, entender que ele é o Salvador da humanidade, entender que ele é o herói dos heróis, entender que ele é o supremo Senhor do universo. Ele é o Salvador. É ele quem acaba com as forças das trevas. Ele é o poderoso. E nós somos instrumentos dele, nós somos filhos dele, que devemos trilhar o seu caminho, negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo, imitá-lo como for possível, como ele nos capacitar para tal. Meu irmão, aceite Jesus, meu irmão. Abra a porta, porque ele está batendo. Ele está batendo na porta e a gente tem o livre-arbítrio. Veja como Deus é generoso, veja como Deus é educado. Ele nos dá essa oportunidade de poder abrir a porta ou não. Meu irmão, abra a porta, meu irmão. Abra a porta, porque viver na glória do Senhor é impagável. Não existe. Nada fora do Senhor paga o preço para estar com o Senhor. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, sentado ao lado do Pai, à direita do Pai. E ele vai voltar, meus irmãos. Ele vai voltar, porque o mundo ainda é regido pelas trevas. Mas as forças da luz, as forças do bem, em Cristo, irá vencer as trevas quando ele retornar. E aí, meus irmãos, a gente terá a glória suprema. A gente terá a presença de Deus em nós. A gente terá a vida que Deus prometeu para os seus. Ah, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs. Ah, oh glória. Aí sim. É isso que a gente tem que fazer. E para termos a presença de Deus, vermos Deus conosco, a gente precisa se santificar. É isso que ele fala, quando a gente entende que o nosso Senhor Jesus Cristo fez e fará por nós. A gente deve se santificar, entendendo que ele já venceu. Ele já venceu por nós. Entrega nas mãos dele, descansa no Senhor. E vamos vivendo uma vida de santidade.
É assim que a gente cumpre a promessa, é assim que a gente cumpre o objetivo. Até o dia que a gente não esteja mais envoltos dessa matéria, quando nós partimos desse mundo, dessa vida, vamos dizer assim, né? Vida com V minúsculo, né? Porque vida com V maiúsculo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente partir dessa vida com V minúsculo, partirmos para o mundo espiritual, estaremos, se Deus quiser, ao lado do nosso Senhor. E aí sim, a gente terá a plenitude da vida eterna ao lado do nosso Senhor. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E para fechar essa reflexão em Isaías, trago a vocês Isaías 66, o último capítulo do livro de Isaías. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Quem mata um boi é como quem tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como quem degola um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como quem bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam, por amor do seu nome dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá à cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia. Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Meus irmãos, é maravilhosa a palavra de Deus. É maravilhosa a palavra de Deus. Darei um salto aqui na leitura para os últimos versículos. Versículo 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens, que prevaricarão contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Meus irmãos, Deus é supremo. Deus é supremo. Ele tem um plano de salvação a todos. Ele afirma que todos os seres vivos clamarão ao Senhor, conhecerão ao Senhor. E essa profecia, quando for cumprida, estaremos mais próximos desses novos tempos, do fim do mundo velho e do início do novo mundo. Meus irmãos, eu amo vocês em Cristo. Espero que estejamos sempre firmes em sua presença, para que Ele nos leve à sua glória. Deus os abençoe, meus irmãos. A gente se vê no próximo episódio da Jornada Bíblica. E eu espero que esse episódio tenha sido muito edificante para a sua vida. Deus os abençoe, meus irmãos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Forte abraço. Fiquem com Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.